Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. E essa canção que nós vamos cantar, ela diz: se não for para te adorar, para que nasci. Quando nós temos um encontro com a palavra, nós descobrimos a razão da nossa existência, que é para adorar o Senhor e bendizer o nome dele. Amém? Te adorar, para que nasci, se não for para te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci, se não for para te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Vamos juntos? Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar o sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Mais uma vez a misericórdia do Senhor se renovou sobre as suas vidas. Então, com certeza você vê a glória do Senhor. Você vê a glória do Senhor quando você olha para o seu lado, você vê o seu ente querido podendo adorar o Senhor junto com você. E nós podemos ver a glória do Senhor em todo momento, quando nós podemos nos ajoelhar, ler a palavra, ter o nosso momento de encontro com Ele. Você pode ver a glória do Senhor. Vamos cantar? Diga, vai! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor neste lugar.
Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou cantar. O amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou cantar. O amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Podemos viver momentos de tribulações, mas temos a certeza que o Todo-Poderoso, Ele sim é o nosso amigo. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. De repente o mar pode estar agitado, mas tenha certeza que a sua vida está escondida nele, o seu coração, a sua casa, a sua família. Então você cante, confesse com seus lábios, diga: a nada temerei, porque eu sei que eu não estou sozinho. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, e o meu coração? Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Creia nisso. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Você pode dizer aí? Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Vamos juntos, Silmar. Se o mar se agitar, se tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes. Canta com confiança nessa hora. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Diga! Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará
sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Não tem nenhum outro lugar que você não possa descansar. Descanse em Deus. Amém. Amados, que desafio é descansar em Deus. Parece que dá a impressão de que a gente não vai fazer nada, que a gente vai ficar acomodado e tranquilo e deixar Deus trabalhar. É claro que Deus nos chama para cooperar com Ele e para a gente servi-lo com todas as nossas forças, servi-lo com os nossos recursos, porque tudo o que temos é dele. Então, quando falamos nossos, nós falamos com uma consciência de que na verdade tudo é de Deus e somos mordomos daquilo que é de Deus, e por isso nós podemos confiar no Senhor, confiar nossa saúde a Ele, nossa vida, nossa família, nossos bens, nosso emprego, nossos recursos, o sustento que chega até nós. Deus há de cuidar de nós e vai fazer isso chegar até nós de alguma maneira. Por isso que nós continuamos contribuindo, por isso que nós temos cooperado com o celeiro do amor para ajudar aquelas pessoas e ser essa mão de Deus sustentadora na vida dos nossos irmãos, na vida daqueles que necessitam. É muito importante que você se mantenha fiel, que você continue cooperando. Como falamos pela manhã, nosso alvo de missões já foi ultrapassado, mas nós vamos continuar, porque sabemos que aquilo que já definimos que deveríamos dar não pode ser retido. Eu tenho certeza que há mais alguém e você precisa entregar sua oferta. Então, na próxima semana vamos finalizar a nossa campanha e então definirmos o quanto chegamos no nosso alvo. Eu queria nesse momento orar com você, interceder por você e sua família, pedindo para que Deus abençoe você. Então, se você tem um pedido, querido, o nome de alguém, uma situação, talvez você não precise contar detalhes da situação, mas você pode colocar o nome desta pessoa no chat. Nós estaremos orando por você e pelo seu pedido também. Assim como toda a nossa igreja, ou aqueles que têm um compromisso com o coração estarão orando. Vou falar de generalizações um pouco hoje, talvez hoje fale sobre isso, e a gente ficar afirmando coisas de forma generalizada, quando a gente tem certeza de que não são, não é muito sábio. Então, alguns irmãos têm compromisso com o coração, estarão orando por você. É um compromisso nosso. Eu posso me comprometer, porque eu posso me comprometer com você dizendo que vou orar pelos pedidos que aí estão, tomo nota deles e vou interceder por você. Vamos orar? Senhor Deus, tome a nossa vida em Tuas mãos, no sentido de nos fazer reconhecer que nossa vida está em Tuas mãos e de que nós não precisamos nos preocupar, Senhor, mas podemos descansar em Ti. Não precisamos nos acomodar, devemos trabalhar. Ajude-nos a trabalhar, ajude-nos, Senhor Deus, a continuar Te adorando, Te buscando, estudando a Tua palavra, aprendendo de Ti, conhecendo mais o Senhor, servindo o nosso próximo, Senhor, dando um pouco do que nós temos, compartilhando com aquele que precisa. Ajude-nos, Senhor Deus, a continuarmos vivendo o Teu Evangelho, ainda que nesse tempo. Prepara-nos, Senhor Deus, prepara a nossa cidade, nossa igreja, para um tempo de um retorno, Senhor, dos cultos presenciais. Orienta-nos, guia-nos, Senhor Deus, continua dando-nos sabedoria para que nós possamos fazer isso da melhor maneira. Nesta hora, Senhor, coloca a vida dos nossos irmãos e todos aqueles que colocaram seus pedidos no chat, Senhor, suas dificuldades, suas lutas, suas enfermidades, aqueles que estão lutando contra esta enfermidade, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um, aliviar os sintomas, curá-los, restaurá-los, Senhor Deus. Pedimos também para aqueles que estão enfrentando grandes lutas, Senhor, enfrentando câncer, enfrentando doenças crônicas, Senhor Deus. Nós pedimos que Tu os cubra com a Tua misericórdia, os fortaleça no tratamento, ou que o Senhor também faça um milagre e venha curar a cada um desses, Senhor. O nosso pedido é o nosso desejo, Senhor. Nós sabemos que Tu tens uma história com cada pessoa que está vivendo esta luta, então que essa pessoa tenha sensibilidade de viver essa história contigo,
que possa, Senhor, confiar em Ti, esperar em Ti, Senhor Deus, saber que Tu és o único Deus, o único que pode, Senhor, dar a palavra de cura e a palavra de força e a palavra de paciência, e talvez espere, ainda não é a hora, continue confiando, continue esperando, que o Senhor nos dê sabedoria para discernir esses tempos, Senhor Deus. Fortalece o coração, fortalece a fé de cada um. Com a Tua misericórdia, com a Tua bondade, ajude-nos, ou ajuda-nos, Senhor Deus, a passar por esse tempo e enfrentar esse tempo, Senhor Deus, crescendo espiritualmente, confiando em Ti, sendo cheio do Teu Santo Espírito, e que sejamos instrumentos Teus para abençoar outras vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, pela manhã falamos sobre amar ao próximo e falamos sobre a necessidade de amar ao próximo para a glória de Deus. E agora à noite, queridos, eu quero falar com os irmãos, e eu sei que não vai ser um tema no decorrer que vai ser tão popular, mas espero que você fique firme até o final. Também nem algo tão rápido para a gente tratar, mas eu vou tentar falar sobre uma questão que nesse tempo eu creio que nós precisamos cuidar muito. Mas eu quero ainda lembrá-lo que pela manhã falamos que amar ao próximo requer que nós façamos o bem. Façamos o bem ao próximo não apenas na maneira que queremos, entendemos que seja o bem para as pessoas. Eu não vou amar ao próximo apenas do jeito que eu quero que as pessoas me amem. Eu não vou fazer o bem apenas do jeito que eu quero que as pessoas façam bem para mim. Mas nós devemos amar ao próximo como Jesus nos amou. Isso nós vimos e entendemos. Nós temos um novo paradigma e agora nós devemos amar da maneira de Jesus. Uma maneira incondicional, um amor radical, um amor que transforma a vida do outro enquanto nós fazemos o bem. Entendemos isso. Esse é o amor ágape ou agape. Mas como é esse amor? E eu quero fazer algumas citações, trazer nesta noite leituras de outras pessoas para que nós possamos refletir também. Segundo Abbott Smith, citado no comentário Beacon, o termo amor, ele fala o seguinte: agapao é uma palavra que foi usada adequadamente no Novo Testamento em relação ao amor cristão, a Deus e aos homens, o afeto espiritual que acompanha a direção da vontade, podendo ser ordenado como um dever e que é, portanto, diferente do sentimento que é instintivo e irracional. Portanto, é óbvio que o cito porque concordo, e esta é a ideia, então, desse amor. Esse amor não é apenas um sentimento instável, não é um amor que eu sinto agora, mas se alguém fez algo ruim para mim, eu deixo de sentir, ou um amor que depende das circunstâncias. Se tudo vai bem, se está tudo tranquilo entre a gente, então eu estou te amando, mas se você pisa na bola, eu já não vou com a tua cara, eu já não gosto mais de você. Ele não depende das afinidades, não depende se você gosta das mesmas coisas que eu, anda com a minha turma, sai comigo, não tem a ver com isso, esse amor ao próximo. Não tem a ver com o mérito da pessoa, se a pessoa é legal, se ela merece o meu amor, se ela merece que façam bem para ela. Não tem a ver com a minha história de vida, com as coisas que eu vivi, com os meus traumas, ou com as limitações que eu construí ao longo da minha vida. Mas então o amor, esse amor que nós devemos amar ao próximo é uma atitude, é um comportamento que devo encarar como uma responsabilidade. Não é uma escolha, é um mandamento com implicações práticas e objetivas na minha vida. Ele é então um afeto espiritual, é um afeto que orienta no meu interior a minha vontade, é um afeto que diz como eu devo agir e qual é o meu dever. Então, onde estão esses deveres? Quais são esses deveres do amor? Bem, como nós vimos, os modelos e exemplos estão na criação. Quando nós lemos a comunhão da criação e o contexto da criação, ali estão referências para nós, estão na lei. Vimos que a lei é uma referência que nos ajuda a colocar em prática esse amor. Estão nos profetas. Quando os profetas chamam o povo para se corrigir, eles falam muito a respeito de como devemos cuidar do próximo, amar ao próximo. Estão na vida de Jesus.
é o exemplo maior que temos, é a maior referência, mas também estão nos ensinos dos discípulos de Jesus. Desculpe, querido. O ensino ou os deveres do amor estão em toda a Bíblia. Se o maior mandamento é amar a Deus, é amar ao próximo como a mim mesmo, é óbvio que toda a Bíblia está impregnada de orientações, sugestões, ordens de como eu devo amar. E se esse amor, então, é uma atitude, é um dever, qual é essa responsabilidade do amor? A gente vai ver algumas coisas essa noite, mas ainda semana que vem falaremos sobre isso. Eu cito novamente, tenho citado esse comentarista, Matthew Henry, diz que devemos honrar e estimar todos os homens. E não devemos fazer mal ou ofender a nenhum deles. Devemos ter boa vontade com todos e bons desejos para todos. E se tivermos oportunidade, devemos fazer o bem a todos. Erich Fromm diz o seguinte, ele afirma que o amor é, acima de tudo, a preocupação ativa pela vida. É o cuidado e o firme desejo de promover o crescimento daquele que amamos. Há uma implicação, então, não só em fazer o bem, mas em agir para o benefício da outra pessoa, para que ela se torne alguém melhor, para que ela cresça. Portanto, devemos estar dispostos a nos dedicar ao nosso próximo. E muitas vezes será necessário renunciar à nossa própria vontade, ou a nós mesmos, para fazer o bem do próximo, ou pelo bem do próximo. E se for necessário, até a palavra nos diz que nós poderemos entregar nossa própria vida pelo próximo. É claro que são grandes desafios. O amor ao próximo, então, deve nos levar a considerar a pessoa com grande estima. Nós devemos considerar as pessoas com respeito. A gente deve ter uma atitude de altruísmo, desejar o benefício delas, de um senso de justiça. Devemos agir com bondade, devemos agir com graça, com compaixão, devemos oferecer aquilo que a pessoa não merece, mas devemos fazer tudo isto, fazer o bem aos outros para a glória de Deus. O amor ao próximo, ele só é um amor agradável a Deus se ele é feito para a glória de Deus. Ele não é feito nem para a glória do próximo e nem para a minha glória, mas é para a glória de Deus. E é aí que nós enfrentamos uma dificuldade. E é aí que nós enfrentamos um grande obstáculo. E é sobre esse obstáculo que eu quero falar em alguns aspectos hoje, de algumas coisas que têm afetado muito a gente nesse tempo que vivemos, no meio desta tecnologia de valores tão diferentes dos valores da palavra. A minha motivação para amar ao próximo é fazer o bem ao próximo e fazer isso para a glória de Deus, revelando que esse benefício não vem de mim, do meu coração, porque eu sou bom, mas eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça e é por causa dele e é para ele e é nele que eu estou fazendo. A glória de Deus é a coisa principal quando eu faço bem, e não a minha glória. E muitas vezes, queridos, nós fazemos o bem, muitas pessoas fazem o bem. Quando eu digo nós, é claro que a gente sempre está refletindo sobre algumas situações que nós vivemos ou algumas pessoas. E aí cada um de nós deve avaliar. Em alguns momentos, talvez, alguns de nós realmente estejam fazendo algo para a sua própria glória. Em poucos momentos, talvez muitos de nós façamos isso. Como essa questão é essencial e como isso é uma dificuldade para nós, querido. É uma dificuldade para nós hoje e era também uma dificuldade para a igreja primitiva. O apóstolo Paulo, ele então exorta a igreja, ele fala que devemos fazer todas as coisas sem buscar nossa glória. Em Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 5, ele diz o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma compaixão, ou melhor, leio de novo, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria,
tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra e ainda com aquilo que vamos ler nesta noite. Aqui eu incluo, além das minhas percepções, algumas ideias do comentarista Werner de Boer. Nós não devemos fazer o bem ou qualquer outra coisa por ambição egoísta ou por vaidade. Paulo está falando isso, ele menciona então que os filipenses deveriam completar sua alegria, tendo o mesmo modo de pensar, mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, e ele está falando então da comunhão que eles devem ter no espírito, da profunda afeição que eles sentem, tanto Paulo por eles, quanto eles uns pelos outros. Ele está falando da compaixão que eles devem ter, e ele está falando que há um risco de, nessas coisas, esses irmãos fazerem para a sua própria glória. Então, ele está dizendo que aqueles irmãos e nós não devemos agir com o objetivo de ter proveito para nós, proveito próprio, com desejo de sermos beneficiados enquanto fazemos as coisas na vida, e fazer as coisas buscando honra e prestígio para nós mesmos. Muitas pessoas pensam o seguinte: se não tem suficiente para todo mundo, deixa eu separar o meu primeiro. É a velha história, o velho ditado: se a farinha é pouca, é isso, bendito, meu pirão primeiro. Eu nem gosto de pirão, mas essa é a ideia. Tem pouca farinha, deixa eu fazer o meu, deixa eu cuidar daquilo que eu preciso, que eu quero. E nós não devemos ser assim. Apóstolo Paulo nos diz que nós, o povo de Deus, nós, o povo da comunhão, o povo da graça, da misericórdia, do amor ao próximo, não deve fazer assim. Nós devemos ser altruístas, nós devemos beneficiar o outro, devemos preferir que o outro tenha o benefício. A gente ainda fala mais sobre essas coisas. Ele diz também que nós devemos fazer o bem ou qualquer outra coisa por vaidade. O termo aqui fala de uma ânsia de afirmação. É alguém que está buscando dar importância para si mesmo. Então, enquanto ele interage, enquanto ele faz, enquanto ele age no mundo, ele encontra uma maneira de dar mais importância para ele, mais ênfase e evidência para ele, do que para os outros. É desejar então para si uma posição de destaque, é preferir a tarefa que traz maior fama, visibilidade, escolher um destaque e um lugar que aparece mais, onde você é mais visto, é fazer o bem para ficar bem na foto, para que eu tenha mais privilégios ou para eu estar em evidência. É também tentar, muitas vezes, fazer prevalecer aquilo que eu penso, aquilo que eu digo, a minha opinião. Eu coloco, então, minha opinião como superior, eu coloco a minha vontade como mais importante, eu coloco a minha ideia como mais excelente do que a dos outros. Eu tenho dificuldade de ouvir, eu tenho dificuldade de dialogar, eu tenho dificuldade de perceber que o outro pode ter algo melhor do que eu estou falando. E pior é fazer isso desprovido de argumentos, desprovido de argumentos reais, verdadeiros, ou então tentar manipular os fatos, para que então eu faça prevalecer aquilo que eu quero. Esse é um erro bem comum nas discussões nas nossas casas. É um erro bem comum, por exemplo, quando um filho diz para um pai que quer ir para uma festa, e o pai fala: você não pode ir, não quero você envolvido, porque nessa festa lá, quem é que vai? Fulano, Beltrano. E aí o pai fala: não, isso daí, esses meninos ninguém presta. O pai às vezes pega um negócio assim e diz: ninguém presta. Ele não fala isso na cara dos pais desses meninos, né? Mas aí vem o filho e fala: mas deixa eu ir porque todo mundo vai.
Mas deixa eu usar porque todo mundo usa. Deixa eu comprar porque todo mundo comprou. Deixa eu fazer porque todo mundo faz. E é um argumento falso, um argumento desonesto. Isso todo mundo não é verdade. O que o pai responde então? O pai responde, mas você não é todo mundo. Você é meu filho e a gente vai entrar num acordo para ver o que faz. Mas são argumentos comuns em casa. Porque todo mundo faz. O marido fala para a esposa, você sempre faz isso. Toda vez que você faz isso, você age dessa maneira. Você nunca faz o que eu peço. Ou gente que diz, eu nunca fiz isso, eu nunca pensei isso, jamais eu vou. Usa umas generalizações que são desonestas. Quando a gente generaliza, a gente quer acabar com o argumento do outro, a gente quer dizer que é do jeito que eu estou falando. Tudo, você é assim e você é sempre assim, você é desse jeito, é como eu estou falando, eu te rotulei, acabou e não tem chance para você. Generalizações desonestas que procuram inferiorizar os outros. Tudo, querido, nunca é tudo. E nada, quase nunca é nada. E nunca. A gente deve procurar palavras mais honestas para a gente manter o diálogo, para a gente dizer, olha, você tem uma opinião e eu quero ouvir e ela pode ser melhor do que a minha. São argumentos que nós devemos abandonar, argumentos cheios de vaidade. E eu não posso então interagir, eu não posso me relacionar buscando ou baseado na vaidade, numa ambição da minha afirmação. É isso que Paulo está nos dizendo. Paulo diz então que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. A ideia é ter humildade então para considerar um ao outro mais importante que a si mesmo. Um outro comentarista, William Hendricks, diz que essa regra não significava que todos os irmãos devem ser considerados em todos os aspectos como mais sábios, mais capazes, mais nobres que os outros. Não é essa a ideia, mas a ideia de ir ao encontro do outro, motivado pelo amor e pela humildade. E eu vou ao encontro do outro com a mesma reverência que eu demonstro às pessoas que reconhecidamente estão em posições superiores a mim. Eu não vou diante de um juiz, e entro lá na sala dele, abro a porta, fala, aí, como é que está aí, seu juiz? Vamos resolver esse negócio. Eu não faço isso. Por quê? Porque eu entendo que ele tem uma autoridade maior, a lei dá a ele uma autoridade de mandar me prender por desacato, por exemplo. Mas, bendito, quem é que é parado por um policial e fala com essa arrogância? Tu pensou aí, né? Tem um juiz que essa semana foi parado, né? Esse tempo aí atrás, foi parado, sem máscara e tal, e ele foi com toda arrogância. Mas ele é justamente o exemplo do que Paulo está falando, nós não devemos ser como essas pessoas. Tem gente que é parado por um fiscal sanitário, da vigilância sanitária, e diz para ele que eles são melhores do que essa pessoa, e humilham essa pessoa no exercício do seu dever, da sua função. Então tem gente que a gente olha e fala, nós não devemos ser assim, nós não podemos ser assim em nenhuma medida, isso é um exagero que essas pessoas fizeram, mas nós devemos cuidar para que nós tenhamos uma consideração pelo nosso irmão, e ao nos aproximarmos dele, a gente o considere como alguém que tem sabedoria, inteligência, que foi criado por Deus, que é alguém que tem valor, e eu me coloco diante dele como igual, mas eu me aproximo com a reverência de que esta pessoa, ela é superior a mim, e isso me ajuda, porque se meu irmão tiver a mesma atitude para comigo, a gente vai ter uma conversa respeitosa, ninguém levanta a mão, ninguém aponta o dedo, ninguém tenta humilhar o outro. Paulo afirmou então que nós devemos
nesses relacionamentos, cuidar dos interesses das pessoas. Ele diz, nós devemos cuidar dos nossos interesses e também devemos cuidar dos interesses dos outros. Paulo não estava dizendo aqui que eu devo negligenciar as minhas responsabilidades, o meu autocuidado, que eu devo ter uma baixa autoestima e eu vou só cuidar exclusivamente dos outros. Eu vou só cuidar completamente daquilo que o outro precisa, sem cuidar de mim, sem cuidar dos meus. Não é essa a ideia. A intenção é que eu possa me preocupar com as necessidades, dificuldades, com as aflições do meu irmão. E para tanto, então, eu vou administrar o meu tempo, eu vou administrar a minha disposição, os meus recursos, para que eu possa dar conta do que o meu irmão precisa, sem deixar de dar conta daquilo que eu preciso e daquilo que a minha família precisa, do que os meus precisam. Eu preciso, então, fazer isso de forma equilibrada e sábia. A ideia é que cada um se interesse pelo outro em uma relação de interesse mútuo. Um cuida do outro. Se cada um se lembrar do próximo, porque se tem um irmão em necessidade e eu vou cuidar um pouco do interesse dele, eu não estou sozinho, porque os meus irmãos também estão interessados e eles vêm ao encontro da carência do outro. Então fica mais fácil para todo mundo. Não é isso que é o celeiro do amor? Se todo mundo contribuir, fica mais fácil para a gente ajudar. Se todo mundo cooperar, bendito, se todo mundo ajudar com um pouco, fica mais leve. E até aquele irmão que tem necessidade, mesmo que tenha pouco, ele pode também ajudar um outro que tem menos que ele. É uma necessidade que nós temos de compreender, de que nós estamos vivendo em comunidade. E para amar ao próximo, eu devo considerar os interesses dele acima dos meus eventualmente, mas em todo tempo eu devo administrar para que eu possa suprir a carência dos que estão perto de mim, são da minha responsabilidade, e dos que estão longe. Agora, vamos olhar o que Jesus diz em Mateus 6, de 1 a 4. O texto diz o seguinte: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Esse texto é um texto desafiador para esse tempo. Jesus disse que nós não devemos mostrar à mão direita o que a minha mão esquerda está fazendo e vice-versa. Jesus disse que não devemos praticar obras de justiça, ou seja, coisas boas, coisas justas, coisas que beneficiam o outro, mas não praticá-las diante dos outros, para sermos vistos, com o propósito de sermos honrados. Amados, nós vivemos num tempo que nega completamente e não aceita esses ensinos de Jesus. Eles não admitem esta prática nesse tempo. E nós precisamos ser honestos, e nós precisamos considerar que muitos de nós, ou todos nós, em algum momento, estamos sendo influenciados, estamos assimilando, sem refletir, valores que são contrários aos valores da palavra de Deus. Nós não vamos falar, vamos tentar deixar claro, que tem a ver com a motivação. As mesmas coisas às vezes podem ser feitas, mas se a motivação está errada, se eu não faço para a glória de Deus, eu faço para a minha glória, aí está o erro. Essa é a base do que vamos falar, ok? Eu quero considerar o que Zygmunt Bauman, ele era um famoso sociólogo e filósofo, defendeu. Ele defendeu uma teoria de uma sociedade confessional, na qual as pessoas foram transformadas em objeto de consumo, numa sociedade que eliminou a fronteira que antes separava o privado e o público.
transformando então tudo aquilo que estava no privado numa necessidade constante de expor publicamente. Transforma o ato de expor publicamente o privado numa virtude e num dever público. É necessário que as pessoas coloquem e informem e digam e mostrem aquilo que está acontecendo. É um tempo que aquilo que é íntimo é mostrado para todo mundo. Aquilo que é particular é exposto. Fotos, momentos, encontros, os meus bens, a que eu adquiri, tudo isso está sendo exposto porque esta sociedade tem pregado isso. Tem dito que isso é bom, que isso é legal, e as pessoas estão satisfeitas com isso. E hoje a gente está vivendo esse tempo em que é comum mostrar tudo o que a mão esquerda está fazendo. Eu preciso mostrar com a minha mão direita. Eu preciso mostrar com uma selfie. Hoje quase tudo que a gente faz está sendo registrado. E isso está confundindo a gente, isso está atrapalhando a gente. A gente está achando que é só para compartilhar um momento de alegria, mas a gente precisa avaliar isso de forma mais profunda, cada um de nós, querido. Muitas pessoas fazem coisas boas porque sentem que é necessário fazer, mas elas também, ao fazer o bem, elas também sentem uma necessidade de registrar. Gravar um vídeo, publicar nas redes sociais para que o máximo de pessoas possa ver e assistir. O que Bauman defende, então, é que nós nos tornamos um produto. Nós somos uma mercadoria, porque tem sempre alguém interessado em ver a nossa história, em ver o que estamos fazendo, em seguir a gente, em acompanhar o que está acontecendo na nossa vida. Quanto tempo as pessoas gastam acompanhando a vida dos outros, seguindo a história dos outros, sendo influenciada pelos desejos dos outros, pelos bens dos outros, transformando os seus valores sem perceber, sem questionar. Essa sociedade está mudando o nosso comportamento. Eu abandono completamente a ideia de Jesus, porque eu tenho uma outra ideia que está rolando e eu vou seguir esta linha. Obviamente, bendito, não são todas as pessoas que se entregam completamente a essa dinâmica, mas muitos de nós usamos as redes sociais como plataformas que revelam nossa vida, nossos gostos, nossas conquistas, nossos feitos, nossas emoções, nossas opiniões. Eu vou chorar, mas antes deixa eu ligar a câmera aqui, e aí eu choro. E aí eu vou ter um momento de surpresa, mas a câmera está ligada, aí eu me surpreendo. Nossas crenças, nosso testemunho, olha só, tem espaço para o positivo, é claro. Claro que a rede social é uma plataforma para mostrar minha crença, meu testemunho, o evangelho, mostram minhas qualidades, mas mostram quase tudo com filtro. Um filtro que parece apresentar uma versão melhorada de quem eu sou. Um filtro que faz com que eu pareça ser alguém muito mais legal, alguém muito mais interessante do que eu sou. E é nesse contexto, então, que o amor ao próximo tem sido expresso em muitos atos de bondade. Muitas vezes nós acreditamos que a motivação que temos para fazer o bem é justa, é legítima. Muitas vezes, ainda que sem consciência, nós expressamos nosso amor pelo próximo para a nossa própria glória. Deixa eu imaginar com você e considerar alguns perfis rápidos, possíveis, de gente que age, que poderia ou que pode agir buscando a sua própria glória. Tem gente que faz o bem só para a sua autopromoção. Isso é uma realidade, ela não quer o bem do outro, ela quer se promover. Mas tem gente que faz o bem porque é algo que deve ser feito, porque acredita que são boas obras. Então, ele deve fazer boas obras. Então, ele tem que mostrar para Deus e mostrar para as pessoas que ele faz o bem. Existem outras pessoas, então, como é o perfil de muitos políticos, entram na carreira
porque eles querem fazer mais pelas pessoas. Eles já fazem o bem, eles querem ampliar a sua generosidade, fazendo mais. Então, na política, eles podem ajudar mais sua família, podem ajudar mais a sua comunidade, sua igreja, podem ajudar mais sua cidade. E às vezes eles perdem a noção de qual é a missão de ser político. Ele entra em uma dinâmica de ajudar para ser reeleito. E aí ele começa então a fazer tudo para ficar melhor na foto ainda, fazendo bem para ser reeleito, para continuar no poder, porque ele foi seduzido pelo poder. E muitas vezes essas pessoas estão fazendo tudo para a sua própria glória, ainda que defendam suas ideias e ainda que façam bem. Tem outras pessoas que são honestas, genuínas, elas são boas, elas fazem o bem para o outro. Elas desejam bem para o outro. Elas desejam que o outro seja ajudado. Elas se desdobram. Mas elas têm uma dificuldade, que elas acham que porque elas fazem o bem, todo mundo deve fazer o bem para ela também. Se ela é uma pessoa boa, ela deve receber o bem. Ela começa a achar que ela merece ser tratada de forma diferenciada, porque enfim ela é uma pessoa diferenciada. Ela faz o bem. Então, geralmente essas pessoas usam frases como, tá vendo aí? Ajudamos a pessoa, fizemos negócio, ela nem quer. É a pessoa que, por exemplo, alguém chega na igreja, eu vou te dar uma cesta básica, mas você vai ter que assistir um culto. Porque ela acha que tem que ter uma troca, ela acha que esse bem não pode ser só o bem para ela, tem que ter algum retorno. E o retorno para mim, eu coloco na conta de Deus. Assiste o culto aí, Deus vai te abençoar porque é uma necessidade e tal. E eu começo a confundir muito isso, querido. E eu já não sei se eu estou fazendo bem porque eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça e é por amor ao próximo, ou se eu estou fazendo para ter algum retorno, ainda que seja espiritual, ainda que seja algo que eu coloque na conta de Deus. Agora, tem gente que é tudo isso, ela faz o bem, ela faz de forma honesta, ela quer ver o outro realmente saindo da situação difícil. Mas ela tem um outro problema. Ela é honesta no bem, mas ela também gosta de mostrar isso. E isso, às vezes, consegue ficar equilibrado, às vezes é desequilibrado. Então, ela gosta de servir e divulgar. Ela gosta de dar o pão e tirar a selfie. Ela gosta de arranjar algo para alguém, dar uma cesta básica, mas ela precisa que aquilo seja registrado. Não é uma questão, querido, de um caráter, é mais uma questão de foco, é mais uma questão de compreensão, de que o bem precisa ser para a glória de Deus. E se eu começo a me colocar no meio desse brilho da bondade, eu começo a me confundir e eu começo a me perder nisso. Eu estou falando de algo que é muito complexo, algo que não é fácil para mim, algo que eu estou tentando investigar melhor em mim. E eu estou tentando avaliar em mim, e eu quero que você avalie em você, bendito. Não, você está pensando no outro. Pense em você, avalie sua vida. Cuide daquilo que você está fazendo e avalie se isso tem a ver com você. Eu não quero ser simplista e nem dizer que tudo está errado, que tudo que nós fazemos é mostrando o que fazemos. Não, eu compreendo a necessidade de comunicação. Eu estou aí, entendo muito bem a necessidade da gente divulgar algo. Mas como aplicar isso na essência? Como viver isso na essência? Qual é a medida entre as minhas motivações corretas e o amor ao próximo, efetivamente, é a minha autopromoção? Qual então, esse equilíbrio? A necessidade de ser conhecido ou a necessidade de estar em evidência e ser popular, ou apenas fazer como anônimo, não desejando que as pessoas vejam o que eu estou fazendo? Como ser equilibrado? Veja, o que nós fazemos na igreja. Semana passada eu dei um relatório então, do que nós fazemos. Mostramos quanto nós ajudamos, a quem ajudamos, quanto nós recolhemos, quanto recebemos de oferta, quanto nós gastamos. Isso que nós fazemos, nós chamamos a atenção para o que estamos fazendo como prestação de contas. Nós vivemos num tempo diferenciado e por isso estamos colocando os vídeos na internet. Mas isso é algo que nós faríamos aqui num culto. Falando para o irmão, olha, estamos fazendo isso para dar credibilidade ao que fazemos, para dizer, nós somos sérios no que fazemos e estamos fazendo isso para benefício do outro e para a glória de Deus. Nós não listamos aqui, olha, entrou tanto de oferta, fulano deu tanto, ciclano deu tanto. Não fizemos isso. Mas nós damos um relatório. Então isso é positivo, isso é transparência. Mas eu posso fazer isso
e fazer isso para a nossa glória. Eu posso fazer isso, dizer, porque a nossa igreja realmente, nossa igreja está brilhando, nossa igreja então está arrebentando, nossa igreja está... Eu posso transformar esse relatório em algo para a nossa glória. Por isso que eu estou te falando que é difícil, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, e por isso eventualmente eu vou errar, e você vai errar. Eu não estou falando para a gente se crucificar, eu estou falando que nós devemos reavaliar se nós estamos amando ao próximo para a nossa glória ou para a glória de Deus. São motivos nobres, legítimos, e nós devemos tratar tudo com muito temor e cuidado, bendito, para nós não tentarmos roubar o que nós nunca poderemos roubar, a glória de Deus. Nós não podemos fazer isso de forma despretensiosa, deve ser consciente. No livro A Cruz do Rei, o autor Timothy Keller afirma que não devemos tentar usar Jesus em favor dos nossos planos pessoais. Como, por exemplo, alguém pode chamar atenção para uma boa obra que fez, porque Deus usou sua vida. A pessoa pode dizer, olha, isso aconteceu, é um testemunho. Deus usou a minha vida, foi uma bênção. Muitas pessoas foram alcançadas, transformadas. Como a gente ouve testemunho? E como eu posso testemunhar sem me enaltecer? Ou alguém que vai pregar, e pastores podem fazer isso, e dizer que Deus falou ao seu coração e mandou dizer à igreja, não é assim? Queridos, Deus falou ao meu coração e eu trago uma palavra para você, e ali ele vai e fala um monte de coisa, e no meio de um monte de coisa ele fala o que ele quer falar, o que ele quer dizer, e que talvez Deus não tenha falado nada ao coração dele. Ou tem gente que simplesmente acha que tudo que ela fala foi Deus que falou. Ele é boca de Deus, não tem um erro, não tem um vacilo, não tem nada. Tudo que ele abre a boca para falar é Deus falando. Eis que te digo, e vai lá a profetada. Quantos profetas acordam de madrugada que tiveram um sono, gravam um vídeo, gravam um áudio e mandam aí, ó, vai acontecer isso, assim, desse jeito. Deus me falou, Deus me mostrou. Isso também é um subterfúgio que as pessoas usam sem reconhecer, sem refletir, sem maldade, às vezes equivocados. Mas eles estão buscando muitas vezes a sua própria glória. Deixa eu te falar um negócio. Se Deus mandou você dizer algo para alguém, fala aquilo que Deus falou para você falar. Não precisa ter uma introdução. Vou te falar aquilo que Deus mandou te dizer. Não precisa. Porque isso é esconder a sua dúvida, talvez. A não ser que Deus tenha falado, vai lá e diz para ele que eu falei para você dizer para ele, que eu disse para você dizer. Aí tu diz. Ficou confuso, mas você entendeu. Às vezes a gente usa, é igual um atendimento, você recebe a pessoa e fala, pastor, eu vim aqui compartilhar que Deus falou no meu coração para fazer isso. O que você acha? Acho que Deus falou, a gente ouve e obedece. Mas me parece, pelo que você disse, que Deus disse, que talvez você deva ler um pouco mais a Bíblia, porque parece que Deus não está falando igual ele falou na Bíblia, e isso é um problema. A gente às vezes diz que Deus falou o coração para a gente se esconder através das nossas dúvidas espirituais, ou ondas espirituais, que não são bem provocadas pelo Senhor, mas pela nossa mente, pela nossa maturidade, pelo nosso desejo. Mas eu não quero aparecer, eu quero fazer aquilo, mas bendito. Tem que ser para a glória de Deus, é o filtro. E se é para a glória de Deus, cuidado com o que você fala e como você fala. Amados, um dos maiores desafios que vivemos nesse tempo é amar o próximo e fazer o bem para a glória de Deus. Deus está vendo o seu coração, Ele conhece as suas intenções. Ele sabe quem você é. Em algum momento você pode falhar. Se arrependa, diga, Senhor, me perdoe. Eu estou ficando muito em evidência. Amados, eu confesso que esse é um tempo difícil. Eu tive muita dificuldade de romper com esse negócio, né? De gravar, A gente não está fazendo live, a gente grava e põe em culto. Muita dificuldade, porque a gente é uma igreja, eu estou aqui há 10 anos, eu nunca investi muito nisso, nem quis muito isso, porque eu sou honesto com você, isso é uma força tão grande que eu observei, que eu observo isso, que eu tenho medo de eu me perder nisso também, e começar a fazer coisas para a minha glória, para que eu apareça. Mas a palavra de Deus diz, como o João, que Jesus cresça e eu diminua. Isso é muito difícil para nós, porque a gente não tem consciência.
porque a gente foi tomado por essa cultura desse tempo, onde eu preciso mostrar tudo. E a gente já se perdeu nisso. E a gente já não sabe se é para o nosso enaltecimento e para a nossa glória, ou se a gente está falando para a glória de Deus, fazendo para a glória de Deus. Jesus disse, eu leio de novo que li em Mateus 6, 3-4. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai que vê o que é feito em segredo recompensará. E eu completo com Filipenses 2,5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Se esvaziou a si mesmo, se tornou servo entre nós, um de nós, por amor. Como que a gente pode aprender com Jesus? A gente conversa no próximo encontro, na próxima mensagem, dando continuidade a esse tema. Mas por agora eu queria que você avaliasse sua vida e que você avaliasse sempre aquilo que você faz. E antes de tirar uma selfie, avalie se o que você está postando na internet não deveria ficar no privado. Se essa celebração precisa realmente ser mostrada para todo mundo. E se o bem que você está fazendo para a glória de Deus de fato. Vamos orar? Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Quebranta-nos e ensina, Senhor, a cada um de nós a avaliarmos quem somos, o que temos feito e se aquilo que estamos fazendo de bem e se esse nosso amor ao próximo tem sido para a Tua glória ou para a nossa glória. Perdoa-nos, livra-nos do orgulho, livra-nos, Senhor, dessa ciranda, desse mundo em que a gente é um objeto de consumo, em que a gente se mostra e fica dando opinião, e a gente fica postando, mandando, reencaminhando vídeos, e a gente não tem critério, e a gente não se questiona, e a gente não reflete. Tem misericórdia de nós. Que aquilo que é do particular e do privado, a gente aprenda a voltar para o secreto. Que a adoração, que as palavras que a gente deve oferecer no secreto, a gente não fique tentando expô-las na frente dos outros, talvez buscando ser reconhecido ou ter alguma honra. Perdoa-nos, quebranta-nos, ajuda-nos, nós suplicamos, a começar em mim. Se eu estou falhando nisso, me ajuda, Senhor. Me ajuda a ter consciência de quem eu sou, do que eu estou fazendo e de que eu preciso fazer tudo para a Tua glória. E assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te dê uma semana, querido, abençoada. Que você leve muito a sério essa reflexão. Em nome de Jesus, que Ele abençoe você e sua família. Amém.